gente tá fazendo mais cedo porque tá tendo um surto de lives depois das 18 horas, né? Um monte de gente fazendo live. Então a gente faz mais cedo, até porque a gente tá parado mesmo. Quero dizer pra vocês que aquela live que nós fizemos sobre a criança, eu não consegui subir pro YouTube, tá? Eu perdi aquela live lá. Eu tô até tentando recuperar. Acho que não vai rolar não. Perdeu mesmo. A gente tenta fazer de novo, tá? Então, bem-vindos. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: todas as vezes eu vou começar a live falando a mesma coisa. Aqui não é aula, tá? Aqui eu não tô dando aula de constelação. Aqui eu não tô dando aula de nova medicina germânica, que é o Instagram. Eu não tenho o menor controle de quem entra na live, né? Então, assim, aqui eu não falo palavras difíceis, eu trago o assunto da forma mais simples possível, tá? Para que pessoas que nunca tiveram contato com o que a gente estuda possam entender sem entrar em pane aí, tá? Então, às vezes eu acabo falando uma palavra ou outra um pouco mais difícil, mas no geral são palavras fáceis, eu não trago termos muito técnicos, tá? Porque a gente tem na live tanto pessoas que são consteladores há bastante tempo, como pessoas que nunca nem ouviram falar de nova medicina germânica e de constelação, então eu preciso ficar no meio termo aí, tá bom? Quando eu propus esse tema para vocês, depois eu fico pensando no tema, né, me concentrando um pouco antes de entrar na live, e aí eu me pergunto, meu Deus, você não é louca, né? Falar de mãe, de pai, sobre cura, nesse momento que a gente tá, né, tão tenso, né? E assim, todas as vezes que nós falamos de mãe, nós temos uma pequena parte, uma média parte das pessoas que acompanham a live que entram um pouco em parafuso, entram contra, tá? Por isso é legal a live ficar gravada, porque vocês entram e depois vocês assistem de novo e quantas vezes for necessário, até que vocês compreendam o que a gente quer dizer com os termos que a gente usa, tá? Então vamos lá. Primeiro quero perguntar para vocês como que vocês estão vivendo aí. Conta para mim. Como que estão as mães dentro de casa com as crianças? Vocês estão sobrevivendo? Como que é? Já acharam a cura para o vírus, né? Porque a mãe fica em casa com a criança e descobre a cura, né? Vocês estão passando bem por isso? Tá tudo legal aí? Bem? Ok, vamos pensar assim. Aqui a gente fala de nova medicina germânica e aqui a gente fala de constelação familiar, tá? Então, quando a gente fala de constelação, a constelação diz que a mãe é o caminho para a cura. A mãe é o caminho para a vida. A gente medita, surta. Ai, Márcia, você acredita que você respondeu exatamente o que eu escreveria? A gente medita, surta e volta, né? É isso aí, joguei até bozó hoje já com a criançada, mas enfim. A constelação diz que a mãe é o caminho para a cura, tá? Eu quero que vocês entrem nessa live pensando em vocês enquanto mães, para aquelas que são, e para vocês olhando para as mães e para os pais de vocês, tá? Porque quando nós falamos de mãe e de pai, nós estamos falando de vida, tá? E quando a gente fala de vida, a gente está falando de cura, né? O que eu gosto de fazer quando eu faço as caixinhas é não olhar as caixinhas para que eu possa responder elas da forma mais sincera para vocês, sem nenhuma pergunta formada aqui na minha cabeça, tá? Mas vamos pensar assim. Para Hammer, a grande maioria dos sintomas das doenças, dos adoecimentos, são processos de cura. Para Bert Hellinger, a cura vem quando você diz sim à vida, né? Quando você olha para a vida como ela é e quando você diz sim, eu aprendi algo com isso, eu consigo olhar para isso com um novo olhar, eu consigo compreender
o que é que isso traz de benefício para mim, eu consigo dizer sim a esse processo que eu preciso viver, né? Imagina se uma lagarta ficasse todo o tempo lá dentro. Ah, não, cara, esse negócio tá apertado. Ah, não, ninguém merece ficar aqui dentro. Ah, não, ai, gente, que negócio ruim, não tem nada para fazer aqui dentro. Então ela perde o processo que ela precisa para poder se transformar, tá? Então todo processo, por pior que pareça, ele é um processo de transformação, tá? Então Hammer diz que esse já é um processo de cura mesmo. E Bert Hellinger diz que quando a gente diz o sim, então a gente entra em processo de cura profundo, tá? E a mãe é o grande sim da vida, tá? Por mais difícil que seja pra gente entender. Então, antes de responder as perguntas, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Vanessa, mas a minha mãe me abandonou, mas a minha mãe não me quis, mas a minha mãe é isso, mas a minha mãe é aquilo, né? O mais profundo processo de adoecimento nosso é ficar olhando para o que já foi, tá? Então hoje, o que você tem hoje? Ai, a minha mãe não gosta de mim, eu não consigo vê-la, tá? O que você tem dela, tá? O que você extrai dela, o que você recebe dela? Ah, mas a minha mãe me abandonou, e hoje? Né? É a pergunta que eu sempre trago, e hoje? Qual é a sua realidade em relação à sua mãe hoje? O que ela fez ou o que ela deixou de fazer, quando eu virar a câmera para mostrar os bonequinhos, vocês vão ver como isso influencia para vocês. Mas o que eu trago sempre meus pacientes, os meus alunos, eu trago sempre vocês que estão aí na live para o hoje. Respondam para vocês aqui como vocês quiserem. Como está vocês com a mãe de vocês hoje? No presente, coloquem no presente. Hoje a minha mãe é, hoje a minha mãe faz, hoje a minha mãe está. Como é para vocês quando vocês respondem essa pergunta? Porque o adoecer é ficar no que já foi. Porque isso não pode ser modificado, a gente não tem essa capacidade. Gente, a gente tem capacidade de muita coisa, mas a gente não tem capacidade de mudar o que já foi, principalmente quando tem outras pessoas envolvidas nisso. Ainda mais quando tem a sua mãe envolvida nisso. A gente não tem a menor capacidade de mudança das situações ou das razões pelas quais a nossa mãe fez algo, entendeu? O que a gente precisa entender, que novamente quando eu colocar os bonecos a gente vai compreender, é que ela nos deu a vida. Isso aí já tá batido, né? Eu tô falando bastante isso nas lives. E é suficiente, né? Se a sua mãe fez um monte de coisa ruim pra você, a melhor coisa que a sua mãe fez foi você, né? O que você vai fazer com isso? Qual é o benefício que você vai tirar disso? Então, independente do que a sua mãe fez, a frase é: eu faço algo de muito bom com aquilo que você me deu. Porque se sua mãe tivesse sido tão ruim, você não estava aqui para contar a história, né? E você tá. E quando nós dizemos a minha mãe foi ruim, então nós estamos dizendo que a metade de nós é ruim. A metade de nós não vale, né? Porque a minha mãe não vale, ela é indiferente para mim. Então eu digo, a metade de mim é indiferente. E essa metade é a metade que vai adoecer, tá? E a metade que vai adoecer tem ligação com os nossos rins, tem ligação... Júnior, o tema é os pais em relação à cura, aos processos de cura, tá? Vamos falar de pai e mãe, vamos falar de processos de cura e eu vou responder as caixinhas, tá bom? Então, como eu estava dizendo, quando a gente fala de mãe, a gente fala de adoecimento de rim. Quando a gente fala de mãe, a gente fala de peso, sobrepeso, ter o peso mais baixo. Quando a gente fala de mãe, a gente fala das doenças autoimunes, né? A gente fala da fibromialgia. Olha quantas doenças estão relacionadas a eu negar a minha mãe. Quando nego a minha mãe, estou negando metade de mim. E essa metade vai adoecer, né? Quando eu nego o meu pai não é nada, meu pai não fez nada, porque o meu pai também deu a mim o direito da vida, né? Sou metade do meu pai. Quando eu digo meu pai não vale nada, meu pai é indiferente, meu pai é ruim para mim, também estou negando metade de mim. E essa metade tem ligação com as doenças mentais, com algumas doenças psíquicas, com alterações na coluna, com o funcionamento do intestino. Então, olha quantas doenças, além de muitas outras, têm ligação com negar o meu pai,
não ter meu pai pra mim como alguém que fez o mínimo, o mínimo. Ele fez só o que precisava ser feito, talvez ele não tenha feito mais nada, mas ele fez você, e a melhor coisa que ele fez, eu escuto tanta gente falando, meu pai nunca fez nada de bom, fala, nossa, e você? Né? Porque nós somos a melhor coisa que os nossos pais fizeram, e a gente precisa olhar pra isso, por mais difícil que seja, tá? Não se esqueçam, nossa live não é demorada, e no final da nossa live a gente vai fazer um exercício, como a gente fez na sexta-feira passada, de vocês fecharem os olhos e levar vocês a algum lugar. A gente vai fazer um exercício de ressignificar aí, bem bacana, tá? Eu vou responder as caixinhas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, então vocês coloquem aqui ou vão lá na caixinha que eu vou começar a responder as caixinhas agora, tá? Não sei quais são as perguntas que vocês fizeram. Eu sei que eu coloquei uma de teste para eu ver se o nome da pessoa aparece. E aparece, ó. Eu queria que não aparecesse para eu poder colocar a caixinha aqui, mas aparece o nome de quem perguntou, então eu não acho legal, tá? Então a gente vai fechar. Eu vou ler a pergunta e vou responder para vocês como a gente fez na outra live, tá? Ok. Vamos lá. Então aqui vou pegar perguntas aleatórias, tá? Aqui tem uma pergunta assim: quando estamos bem com nossas dores, a doença não põe fim na nossa vida? Quando estamos bem com as nossas dores, a doença não põe fim na nossa vida. Não consegui entender. Carol, me ajuda a entender como é essa pergunta, tá? Filho mais velho, de 3 irmãos, muito negativo. Tudo que vai fazer fala de forma negativa. Eu vou responder primeiro as caixinhas referentes aos pais, depois eu respondo as caixinhas referentes a nós enquanto mães, tá? Vamos lá. Como eu posso tomar a força da minha mãe ou deixá-la me ajudar na minha vida interior? Olha que legal, gente. Como eu posso tomar a força da minha mãe e aí não apareceu? Ai, gente, vocês estão falando sério? Que aparece só pra mim? Então vamos lá. Eu vou colocar uma aqui e vocês falam pra mim se aparece o nome da pessoa ou é só pra mim, tá? Se for só pra mim, beleza. Que é uma pergunta tranquila, então eu vou colocar aqui, tá? Como eu posso tomar a força da minha mãe ou deixá-la me ajudar na minha vida interior? Esse é o exercício de hoje no final, tá? Como eu posso tomar a força da minha mãe? Esse é o exercício que a gente vai fazer aqui no finalzinho, tá? Então, essa pergunta vai ser respondida com o exercício, ok? Perfeito, tá? Vamos tomar força de pai e mãe aí hoje, tá? Ó, minha filha tem uma mágoa com o pai, como eu faço para ajudá-la a perdoar? Pois aquilo é um problema. Eu entendi que é um problema a mágoa que a menina tem com o pai, né? Então, vamos lá. Nas relações de pai e mãe, nós dizemos que a mãe apresenta o filho ao pai, tá? Então, nós nascemos da nossa mãe, nós vivemos 9 meses ali dentro da nossa mãe, alguns 10 meses, alguns 7 meses. Nós vivemos um período ali dentro. Quando nós nascemos, nós estamos intimamente ligados a essa mulher, tá? Muitas vezes tem uma quebra de vínculo nesse momento, ou o bebê fica na UTI, ou a mãe falece, ou essa criança vai para adoção, tá? Mas quebra de vínculo é uma outra questão. Pensando no decorrer das coisas normais, então nós estamos intimamente vinculados a essa mulher. Nos primeiros meses, e alguns estudiosos falam que até no primeiro ano, nós ainda não entendemos que nós saímos de dentro da nossa mãe. O bebê ainda acredita que ele está dentro. Por isso ele sofre tanto quando fica no berço, quando dorme fora e pede tanto para mamar, ok? A partir desse tempo, que cada bebê tem um tempo, a mãe apresenta a criança ao pai, tá? Então, emocionalmente, essa mãe diz a essa criança: esse é o seu pai, ele é o pai certo para você, ele é o melhor pai que você poderia ter, mesmo que esse pai seja um pai ausente. A mãe tem que se lembrar que no momento que essa criança foi concebida, tinha algo ali, né? Com exceção de estupros e tudo mais, também é uma outra questão, sempre tem uma exceção. Mas no decorrer das coisas normais,
Alguma coisa teve ali quando esse bebê foi fecundado, vocês concordam? Então a mãe precisa trazer dentro de si aquele sentimento, aquela sensação, para apresentar a criança ao pai. E o que as mães fazem quando se magoam com os pais? Elas dizem: o seu pai não é bom para você. O seu pai não é um homem bom. E na verdade ela está dizendo sobre os seus sentimentos. Ela não está dizendo sobre o pai e a criança, ela está dizendo sobre ela e a criança. Mas às vezes a mãe não diz, mas ela sente. E a criança, gente, lembra da live passada? São antenas parabólicas. As crianças captam todo o tempo que nós sentimos. Então, se eu tô com raiva do meu filho, do meu marido, desculpa, se eu tô com raiva do meu marido, do pai das crianças, as crianças vão sentir isso e vão entrar ou a favor de mim ou vão entrar a favor do pai. Mas eles não vão falar: ó, mãe, tô magoada com você. Eles vão começar a se comportar contra um ou contra outro, tá? Então essa é a primeira situação que acontece. E a segunda situação é o pai de fato ter magoado essa menina. Magoado profundamente com coisas reais, tá? Não é magoinha do tipo não deixou sair, não deixou namorar e a mãe quer proteger, quer criar de outro jeito. Não é esse tipo de mágoa. São mágoas profundas mesmo. E se esse pai fez isso contra essa menina, contra esse menino, então naturalmente esse pai perde um pedaço do carinho do filho. Porém, ele continua sendo o pai. A criança olha para o pai ou a mãe diz à criança: filho, o seu pai errou, como todos os pais erram. Mas será que você pode olhar para a dor do seu pai? Porque, gente, quem que oferece uma mágoa para alguém? Se eu magoo você, o que tem por trás de mim? Tem amor ou tem dor? Então, nós precisamos começar a ensinar os nossos filhos a olhar profundamente para a dor do outro. Não é para ter dó do pai, é para compreender por que o pai agiu daquele jeito. Por que você bate no seu filho? Por que você grita com o seu filho? Por que você não consegue ser pai, ser mãe que você gostaria de ser? Porque os seus pais foram assim com você e você está fazendo um padrão de repetição, tá? Então, como eu faço para ajudar? Mostra para sua filha o que tem atrás desse pai, né? Mostra para sua filha os pais do seu pai, os pais do pai dela. Mostra para ela como ele foi criado, qual é a criação dele, né? Se você tem uma boa relação com esse marido e o problema não é entre vocês dois, é entre ele e ela, você também tem um diálogo bacana para dizer para ele: olha, você tá perdendo algumas coisas da sua filha que eu te sugeriria não perder, né? Porque se nós somos um casal unido, a gente tem muita liberdade para dizer ao outro que ele pode fazer algo diferente, né? E se ainda assim esse pai insiste em magoar essa menina e não olhar para sua dor, então ele tem que compreender que isso tem um preço e talvez ele vá perder a confiança de um adolescente, talvez ele vai perder a confiança de um filho adulto. E esse é o preço que nós pagamos por não sermos os melhores pais que acreditamos que deveríamos estar sendo para os nossos filhos. Nós perdemos, é um preço, né? Eu lia um artigo sobre constelação na semana passada, em que o autor dizia assim, quando nós resolvemos ser pais, há por trás disso uma profunda responsabilidade. Então, a decisão de ser pai e mãe traz consigo uma profunda responsabilidade e também tira de nós uma liberdade que nós temos muita dificuldade de compreender que foi perdida. É uma escolha. Quando eu escolho ser mãe, quando eu escolho ser pai, eu escolho que aquela liberdade que eu tinha antes acabou e tá tudo bem, é a minha escolha. Mas eu não posso colocar em cima do meu filho a frustração por ter tirado a liberdade que eu tinha quando eu não era pai e mãe. O que a gente não pode é virar pai, é virar mãe só porque toda a sociedade está pedindo que a gente seja pai ou mãe. Então, nem todo mundo é obrigado a ser pai, ser mãe. Mas a partir do momento que você fez aquela escolha, você precisa abraçar ela e assumir os ganhos e as perdas que isso traz, tá?
E nem sempre o seu pai deu conta de fazer isso e nem sempre a sua mãe deu conta de fazer isso. Muitas vezes eles não deram conta porque eles não tiveram e não acolheram a força dos pais deles. Ok? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Caixinha de perguntas. Olha lá, que legal essa pergunta, ó. Quando os pais são adotivos, podemos encontrar a cura? Lógico, gente. Olha que coisa mais linda que é um pai adotivo, uma mãe adotiva. Gente, né? Uma mãe adotiva é aquela que deu a segunda chance para você da vida, né? A sua mãe biológica te deu a primeira chance, né? Aí ela olhou para você e ela percebeu que por conta dos contextos internos dela, ela não dava conta de seguir com aquilo. Provavelmente porque os conteúdos dela foi de alguém que também não deu conta dela. Então, naquele momento, aquela mãe biológica dá para outra mulher uma segunda chance. Gente, a adoção, apesar de ser difícil, né? É o que há de mais maravilhoso. E os meus pais são adotivos. Como eu encontro a cura? Quando eu consigo agradecer a minha mãe biológica por ter me dado a chance de ter a minha mãe adotiva. Faço a mesma coisa com meu pai. Quando eu olho para as duas e dou um lugar para as duas dentro do meu coração. Então eu dou para minha mãe biológica a grandeza que ela tem de ter permanecido que eu nascesse, porque não é o que acontece na maioria das vezes, né? E dou para minha mãe adotiva a grandeza de uma mulher que assume cuidar de um filho que não é dela. Eu espero que vocês tenham sentido o tamanho que é isso, né? Eu dou as duas. E aí eu tô num profundo processo de cura. De encontrar o melhor da minha profissão, de encontrar o melhor de mim, de poder procriar, de poder ter filhos também da mesma forma, tá? Então, um filho adotivo, ele tem 2 vezes mais chances de se curar, enquanto alguns acreditam que estão num processo super de vítima e tal, e se consegue fazer esse movimento é algo muito grandioso, ok? Vamos lá, para a próxima perguntinha. Aqui. Por enquanto eu tô fazendo só as que tem de mãe, tá? Como ter a cura se a mãe já é falecida? Eu vou responder essa pergunta também no exercício lá do final, tá? O que nós precisamos entender é que a nossa mãe é uma energia. Sim, é a energia da vida. Fora essa energia da vida, o que ela é uma mulher comum, como todas as outras pessoas comuns, que erram, que acertam, que fazem besteira, que... Enfim, a nossa mãe é uma mulher tão comum como qualquer outra pessoa. Se a nossa mãe é falecida ou se a nossa mãe é viva, nós temos a mesma capacidade de buscar a cura, porque nós acessamos a energia da vida que a nossa mãe nos dá. O que significa que você não precisa ficar indo visitar a sua mãe todo o tempo para você estar na vida profundamente. Você precisa acolher dentro de você a mulher que ela é. É isso, tá? Novamente, tem exercício hoje, a gente vai fazer no finalzinho, tá? Vamos lá. Como a mãe pode ajudar o filho na cura da hiperatividade? Olha que legal, né? A hiperatividade é uma alteração que a criança ou o adulto mostra, não vou chamar de doença, tá? Quando ela tá olhando para um excluído que os pais não estão vendo, tá? O que é um excluído, Vanessa? Um excluído é alguém que não pôde pertencer na sua totalidade. Vamos dar exemplo. Se eu digo assim, meu avô não valia nada, ele se separou da minha avó, sumiu, ninguém deu falta, é indiferente. Então, meu avô passa a ser um excluído dentro da minha família, tá? Quando os meus pais eram casados, um exemplo, aí os meus pais se separam e meu pai vai embora. E eu falo, nossa, graças a Deus que foi, meu pai é indiferente pra mim, porque ele foi ruim. Então, eu não dou ao meu pai a grandeza dele, então eu estou excluindo ele, ok?
Exclusões também têm ligação com abortos que não são vistos, com crianças fora do casamento e mais outras várias coisas. A questão é que a hiperatividade, uma das questões da hiperatividade, é essa criança estar olhando, estar à disposição desse excluído, porque Bert diz que todos têm que ter um lugar, tá? E esse excluído, se o filho é uma criança, é um excluído que a mãe precisa ver, ou o pai precisa ver, alguém precisa ver, porque a criança na sistêmica toma muito a dor dos adultos, toma muito a dor dos pais. Outra questão para a hiperatividade é quando os pais estão brigando muito, então a criança traz a hiperatividade, que é uma forma emocional, inconsciente, obviamente, dela não acessar a dor que os pais estão vivendo, para que aquilo não gere uma dor maior nela, ok? Então também tem essa ligação. Quando a mãe tem uma doença, está se tratando de uma doença, a criança também pode desenvolver uma hiperatividade, tá? Então, como uma mãe ajuda um filho na hiperatividade? Olhando para os excluídos que ela não quer ver. Quem são os excluídos que a gente não quer ver? Né? Nós, enquanto mães, não queremos ver. Ou quais são os excluídos que o pai da criança não quer ver, mas se eu tô pedindo ajuda, é porque eu tenho capacidade de olhar também para esses excluídos do meu marido, porque ele faz parte de mim, somos um. Ok? Com saber para quem devemos ver quando não sabemos quem é. Ju, não entendi. Nada disso, socorro. Não entendi, é uma pergunta, posso te ajudar aí? Tá? Como saber para quem devemos ver quando não sabemos quem é? Paula, existe um exercício de PNL muito bacana, tá? Não sei se ele é de PNL, enfim, não muda muito de que prática que ele é. Nós paramos, estamos sozinhas, centradas, sozinhos, centrados, e nós olhamos e fazemos um pedido. Quem é que eu preciso ver? Com o coração aberto mesmo para a resposta. Então eu fecho os olhos e abro meu coração. E vem, Paula. Quem você precisa ver, vem. Tá? E a resposta tá aí. E é simples. O que você não pode é ficar pensando muito. Se você pensa muito, você vai encontrar tanta gente aí. Tá bom? Mas como eu disse novamente, faremos um exercício hoje aí, tá? A hiperatividade, tudo que você falou, mãe doente, pais gritando, isso aí, tá? Só um pouquinho, gente. Tem alguém chamando ali. Oi? Oi. Isso, ela tá atendendo, o senhor quer aguardar? Sei, porque é assim, às 6. Ah, não, então tá bom, pode ir. Imagina, fica à vontade, tá? Voltei. É que eu tô aqui na clínica, alguém bateu palma ali. É isso aí. Vamos lá, meu primeiro é assim, nada o médico descobre por quê, gostaria de ajuda para os meus tios. O atendimento seria primeiro com os pais ou com a criança? Primeiro com os pais, sempre, tá, Mário? Primeiro com os pais e depois com a criança, se for necessário fazer com a criança. Com a criança só a microfisioterapia, tá? A constelação é com os pais, eu não constelo criança, sozinha, sem os pais, tá? Brigitte diz que as crianças sabem tudo. As crianças têm acesso a tudo. Quem não sabe são os pais, tá? A criança sabe perfeitamente o que está acontecendo. Ela só não tem força para fazer alguma coisa porque essa força vem dos pais, tá bom? Vamos lá. Vamos mais uma perguntinha aqui. Cadê? É que tem bastante perguntas que não tem a ver com mãe e pai e daí eu não tô respondendo por enquanto, tá? Tá, vamos lá. Como romper o padrão de repetição do comportamento dos pais, principalmente com os filhos? Gente, eu amo essas perguntas, assim, porque eu queria que vocês conseguissem acessar o que tem dentro de mim. Eu espero que eu consiga expor de forma que vocês entendam, tá? O padrão de repetição, ele acontece principalmente, entre várias outras causas,
mas principalmente quando nós negamos as coisas como foram, ou quando nós julgamos os nossos pais em relação ao que eles fizeram, ou quando nós amamos de forma cega, que é o amor da criança, tá? A criança ama de forma cega, quer dizer, ela ama acima de qualquer coisa. Então ela repete um padrão por amor. Ela faz exatamente como os pais fizeram, porque ela acredita que aquela seja a melhor forma de fazer. Afinal, né, quando os nossos pais falam, é o certo, ok? Mas esse é o amor da criança. Nós, como adultos, nós fazemos um padrão de repetição porque nós estamos geralmente no julgamento. Quer ver um exemplo? Olha só que legal. Eu nunca vou fazer igual minha mãe. A minha mãe trocava a lâmpada enquanto meu pai ficava no sofá. Eu nunca vou fazer isso. O que acontece quando você casa? Eu preciso responder, gente? Isso é um padrão de repetição. Quando eu digo eu nunca, eu tô dizendo a minha mãe tá errada. Isso não cabe pra nós. Entendeu? Se a minha mãe tá errada ou se a minha mãe tá certa, não cabe a mim. Não sou eu que tenho que julgar isso, tá? Com que capacidade que eu tenho de julgar alguém maior que eu, né? Gente, quando eu nasci, quantos anos minha mãe tinha? Quando os meus filhos nasceram, quantos anos eu tinha? Os meus filhos não podem pôr o dedo na minha cara e falar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Quiçá eu posso fazer isso com os meus pais. Eu posso não concordar com algo que minha mãe fez, ou que meu pai fez, mas isso diz respeito a mim. Não cabe a mim julgar a minha mãe e dizer a ela que ela tá certa, que ela tá errada. Isso diz respeito a ela, tá? Então nós fazemos padrão de repetição quando nós estamos nessa movimentação que eu acabei de explicar. Quer ver um outro exemplo? Bem bacana? Imagina que o seu pai trai sua mãe. Eu tô meio forte nos exemplos hoje, né? Mas vamos lá. Vamos supor que o seu pai trai sua mãe. Então você fica, mãe, você precisa sair desse casamento. Você não pode viver isso. O meu pai não merece você. Você tem que sair dessa situação onde já se viu. Nossa, eu não aceito isso. E aí então você sai de casa, vai seguir sua vida, encontra um marido e casa. E o que acontece mesmo nesse casamento? Conta aí pra mim. Se esse casamento acontecer, o que é que vai acontecer nele mesmo? Ah, não, mas o meu marido não vai fazer isso. Qual é o controle que nós temos sobre a atitude dos outros? Zero, tá? Então nós precisamos olhar quais são as questões que a gente não aceita dentro de nós, que está fazendo com que os nossos filhos reproduzam essas situações, tá? Porque os nossos filhos vão repetir aqueles dos quais nós julgamos e não aceitamos. Eles vão fazer isso. Porque os filhos olham profundamente para os avós. Por mais difícil que seja para você aceitar. Para mim é fácil, porque os avós dos meus filhos são maravilhosos. Todos eles, né? Os biológicos, os adotivos, que a criançada consegue ter mais voto que qualquer outra coisa. Mas enfim, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Conseguir aceitar o porquê dos pais ser como são, mas irritar-se com atitudes tira minha força. Exemplo, enxergar que querem se colocar como criança. Olha só, quando você é casada, significa que você não está mais na casa dos seus pais. Concorda? Então significa também que você não é obrigada a conviver todo o tempo com as atitudes deles. Concorda também? Então, se você conseguir colocar um limite mínimo de aproximação, de convivência, aproximação não, mas de convivência, esse mínimo de convivência não vai te incomodar. Agora, se você precisa ir todo dia na casa dos seus pais, todo tempo você precisa ver eles, todo tempo você precisa passar lá para ver como que eles estão, aí tem um processo muito doloroso em relação a você acontecendo, não em relação aos seus pais. Agora, eu sou casada, vamos dar um exemplo. Eu sou casada, minha mãe mora em Dourados. Vamos supor que minha mãe esteja com atitudes super infantis, todo tempo se colocando no lugar de criança. Mas eu vejo ela uma vez por semana. Por que eu tô me irritando? Isso não muda minha vida. As atitudes infantis dela não mudam minha vida. Então por que tá me irritando tanto? Tá me irritando porque tem algo dentro de mim com a minha criança que não tá bem resolvido. E eu preciso resolver, tá? Então,
Qual é a forma? Mas Vanessa, vamos dar um exemplo nesse mesmo exemplo. Mas a minha mãe precisa de mim, me liga todo tempo, eu que tenho que levar ela no mercado, eu que tenho que fazer isso, que eu tenho que levar ela no médico. E toda vez que eu tenho que fazer um movimento desse, eu fico irritada. Então, olhe, por que a sua mãe está tendo atitudes de criança? Porque ela tem a ausência da mãe. E ela está enxergando em você uma mãe ideal para ela, né? E ela está fazendo essa tentativa porque é instintivo. Quando eu tive a ausência do amor da minha mãe, instintivamente eu procuro alguém para fazer essa compensação. E eu vou procurar quem está mais disponível, né? Porque você está disponível para ser a mãe da sua mãe? É a pergunta, né? E assim, se a convivência é pequena, se ela não mora com você, é carinho. É olhar para a dor dela, é olhar para a situação que está fazendo com que ela viva desse jeito. Porque existe uma situação de dor. Então o movimento é: mãe, eu vejo a sua dor, né? Porém, eu não posso curar ela, eu não tenho essa capacidade de curar. Atrás da sua mãe você coloca a imagem da sua avó. Você olha para sua avó, você olha para o seu avô e faz um movimento profundo de acolher as dores e as ausências da sua mãe, que não é um movimento fácil de fazer, eu concordo. Porque no fundo o que nós queremos é que a nossa mãe esteja disponível enquanto mães para nós. Mas às vezes elas não podem, porque elas ainda estão na dor da ausência que as mães delas fizeram para elas. E a gente precisa acolher isso da melhor forma que a gente puder, tá? Sei que não é fácil, mas é necessário, ok? Te agradeço muito pela sua pergunta, pela sua exposição aqui, tá? Vamos lá. Tem mais aqui. Olha lá, vamos lá. Quando o pai age como um irmão mais velho, como isso afeta os filhos? Eles ficam brincando, né? Todo tempo. Ficam brincando, ficam brigando. Opa, eu caí. Eles ficam agindo como irmãos, brigando todo tempo. E você fica na posição de mãe, sendo mãe dessa turma todo tempo, né? Porém, você não pode educar esse filho... Epa, tá aparecendo o nome, então vamos tirar. Você não pode educar esse filho grandão aí, tá? Você não tem essa capacidade. Então você olha para ele e diz: se você continuar sendo um filho para mim e um irmão para os nossos filhos, a primeira coisa que vai acabar é o sexo, né? Porque é incesto, né? Não rola. Se ele tá agindo como irmão dos seus filhos, você é a mãe, então não pode ter sexo aí. Dá uma avisadinha para ele que quando começar a acabar o sexo tem relação com a posição que ele tá se colocando de irmão dos seus filhos e que você não é mãe dele, né? E cuidado para não estar agindo como mãe dele, tá? Porque muitas vezes nós temos uma parcela de culpa aí, tá bom? Sempre lembrando todas as minhas lives que é legal a gente lembrar que as cuecas não voam para a máquina, né? A comida também não voa para a panela, então a gente tem como mostrar para os nossos maridos que nós não somos mães deles, tá? Desculpa aí. Vamos ver. 100 perguntas. Ai, maravilhoso. Fala, gêmeo. Eu vou gravar. Aqui tem uma pergunta se eu vou gravar. Eu vou gravar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Aqui tem uma pergunta. Ai, meu Deus, tá aparecendo os nomes, né? Deixa eu responder essa pergunta, depois eu venho aqui pra Beatriz. Não, vou colocar mais a pergunta aí, tá? Já vou falar sobre o papel do pai na segurança do filho. Filhos inseguros, é a mesma pergunta, tá? Aqui tem duas perguntas, ó. Qual exercício fazer para a sua família deixar de precisar de você? Gente, a minha família só fica em cima de mim, precisando de mim, porque eu tô disponível, tá? Se eu não estiver disponível, isso não vai acontecer, tá bom? Então, assim, como eu faço... Ah, tá, os da caixinha não. Ai, gente, vocês estão... Vamos lá. Vamos lá. Está aparecendo o nome da pessoa ou não? Ai, não posso perder muito tempo. Qual exercício fazer para sua família deixar de precisar de você?
Isso que a gente precisa entender. A minha família só precisa de mim porque eu tô disponível. Por que eu tô disponível? Por sentimentos de culpa, porque eu acredito que eu preciso salvar a minha família, porque eu acredito que eu sou a salvadora do mundo, tá? E eu preciso parar. Como eu paro? Gente, a parte mais difícil da sistêmica é acolher o destino e as escolhas da vida de cada um. A gente precisa escolher como as pessoas decidiram viver na vida delas, tá? Olha aí, vocês estão vivendo situações agora em que vocês precisam acolher as decisões de algumas pessoas de agir assim, outras de agir assim. O que nós não podemos é entrar no processo de salvar a nossa família daquilo que eles precisam passar, tá? Agora, se eu tô ferrada, desculpa a palavra aí, mas vamos lá, se eu tô ferrada e eu tenho você pra diminuir a minha ferrada, eu não vou em você? Agora, por que você tá disponível? Por que você tá disponível pra salvar isso, tá? As pessoas dão conta de si. As pessoas dão conta de olhar para si, as pessoas dão conta da sua própria vida, principalmente quando elas acolhem o pai e a mãe delas como foi dentro delas, né? Se essas pessoas não acolheram os pais dela exatamente como foram, você está servindo de mãe da sua família. Isso é muito pesado, porque disso tem processos de infertilidade, disso tem processos de dificuldade de se relacionar, de arrumar relacionamentos abusivos. Então saia do papel de mãe de pessoas que não são seus filhos. E como sair? Saindo, é uma escolha. É uma escolha entre você e as pessoas que têm as suas próprias vidas. A não ser que eu esteja falando de filhos pequenos, de crianças pequenas, de pais já na velhice, necessitando de cuidados, tá? Tirando essas exceções, deixa cada um viver sua própria vida, tomar seus próprios tombos, tá? Afinal, os tombos não diminuem ninguém. Muito pelo contrário. Cada vez que você cai, você aprende a crescer. Se cada vez que alguém cai, você levanta, a pessoa cai, você levanta, a pessoa cai, você levanta, sabe quanto que ela vai aprender a se levantar sozinha? Nunca! E isso é muito doloroso pra você, tá? Então, se retira, tá? Conversamos mais sobre isso. Olho no olho. Ok? Eu acho que para não aparecer é preciso clicar no ponto de interrogação para depois escrever a pergunta. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, se a caixinha aparecer, vocês me avisam o nome da pessoa, vocês me avisam que eu tiro, tá? Aqui tem o seguinte, filhos inseguros e a insegurança, o pai em relação à insegurança. Eu vou responder essa agora, tá? Vamos lá. Olha só. A mãe é a pessoa que mostra para o filho o mundo interno, tá? Como ser carinhoso, como ser amoroso, como cuidar das questões, das emoções internas. O pai é aquele que mostra o mundo para o filho, tá? Então, como ter caráter, como ser honesto, como ter um bom trabalho. A mãe é quem ensina como ser uma pessoa de sucesso. E ela não ensina te ensinando. Ela ensina com a energia e a força de mãe. O que significa que o seu pai não precisa ensinar você a ser seguro. Você, enquanto adulto, que precisa ter o pai pleno dentro de você, tá? Se você é o adulto inseguro, então você precisa entender hoje a grandeza do seu pai dentro de você. Mas Vanessa, meu pai foi ruim, meu pai foi abusador, meu pai foi chato. O que o seu pai foi é passado. Eu quero perguntar o que o seu pai é dentro de você agora. E o que ele é dentro de você é metade de você. Já vou colocar os bonequinhos para vocês entenderem. Agora, se você tem um filho inseguro, pode ser um sinal de que você não está deixando o pai ser exatamente o pai que ele pode ser para o seu filho. Então você está todo o tempo defendendo o seu filho do pai. Todo o tempo você está, não, seu pai não. Ou se não, você não é aquela mãe que fala, vai ver com seu pai, tudo que seu filho precisa você faz. E o pai não tem espaço. O pai não tem espaço para fazer uma janta para o filho, o pai não tem espaço para levar o filho para passear, porque a mãe está todo o tempo na proteção.
Então nós precisamos sair dessa proteção e permitir que os pais dos nossos filhos sejam pais como eles são. Nós escolhemos esses pais. Em algum momento eles foram escolhidos, alguns casos não, mas a maioria. Então nós precisamos liberar os nossos filhos para os pais como os pais são, para que eles possam ser crianças, adolescentes e adultos seguros. Ok? Se essa pergunta não foi tão perfeitamente respondida, então vocês me perguntem aí de novo que eu respondo, tá? E quando sai do papel de mãe que fazia, mas a mãe insiste em ficar no lugar de filha. Ai, 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 hein? A pessoa que perguntou sobre a insegurança do filho, respondi? É isso mesmo? Vamos lá. Deixa eu ver se tem... Eu queria muito entender essa pergunta da Carol. Aqui tem: filho mais velho, de 3 irmãos, muito negativo. Tudo que vai fazer fala de forma negativa. A minha pergunta é: quem está negativo antes do filho? Tá? Se ele ainda é um adolescente, então nós precisamos entender quem está negativo. Quem está dando ordens negativas? Ou lá na infância dele, quem é que falava para ele todo tempo: não faz isso, tá errado, para, você só erra, para, você é muito desastrado, porque ele tá com essas memórias ali registradas, programadas nele, tá? Então ele é negativo porque em algum momento alguém falou que ele era muito ruim, ou tem alguém dentro do aquário dele extremamente negativo que tá fazendo com que ele repita o mesmo padrão, ok? Filhos inseguros, tem dificuldade para se alimentar. A dificuldade para se alimentar tem a ver com a mãe super protetora, tá? A mãe que protege demais, que se sente culpada, que sente que não tá fazendo o melhor pelo filho, que sente que falta fazer algo pelo filho. Então essa é a mãe do filho que tem dificuldade alimentar, tá? Que mais? Vai gravar? Vai. Tá perguntando se eu faço técnica de subconsciente. Sim, eu faço a técnica de acessar o inconsciente. Nós vamos fazer isso hoje. Como faço para me libertar de uma crença de que eu não consigo? Sobre essa pergunta tem uma técnica maravilhosa que chama Psyche, tá? Que é uma técnica que dá para fazer online. Depois vocês me perguntem sobre isso, que eu indico a Cristiane, que é uma profissional maravilhosa, que trata a dificuldade da gente se liberar de crenças limitantes, tá? Aqui tem dor lombar, que depois eu respondo a Andrea, que tem a ver com nós duas lá, tá? E aquele pai que não mora mais junto, marido com conflito com o enteado, parece que não aceita como ele é, enteado parece não ligar mais. Bia, se o seu marido tem um conflito com o enteado, que parece que não liga e o outro tem dificuldade de aceitar, sai, tá? O problema não é com você, se retira. Vai cuidar dos problemas que tem a ver com você, tá? Aí nós temos um pai, um enteado e você. Onde entra você? Em lugar nenhum, tá? Só pula. Deixa que eles se resolvem, ainda mais se eles forem grandes, ok? O pai que não mora mais junto, cara, vamos lembrar assim, separação de pais, tá? Se tiver mais alguma pergunta, vocês façam aqui. Na separação dos pais, a mãe precisa mostrar ao filho que aquela questão é entre os pais, tá? Essa questão não é com você, meu filho. O seu pai continua sendo o pai certo para você. O melhor pai que você pode ter, tá? É esse movimento. Se a criança fica com o pai, é o mesmo movimento do pai. Filha, sua mãe é a mãe certa para você, tá? Alienar a criança, começar a dizer que o pai é ruim, é refletir na criança uma dor que pertence a você. Nós precisamos ter muita maturidade para se separar. Nós precisamos ser muito adultos para se separar de um relacionamento. Porque quando nós saímos dele, nós precisamos ter muita maturidade de não enfiar os nossos filhos nisso. Tá bom? Se o pai mora longe, se o pai não é um pai perigoso, se não existe abuso no meio disso, se perante a justiça tá tudo legal, então você libera o seu filho para ir pro pai quando ele achar que precisa, ou pro pai pegar quando quiser,
É muito mais amplo isso, mas o importante é que vocês entendam a questão de mostrar a mãe mostrar ao filho que aquele pai é o pai que ela escolheu e que a dor da separação diz respeito a ela e ao pai, tá? Como saber a hora de deixar os filhos seguir a vida e bater asas? Hora que você descobrir, Adri, você me conta. Eu não sei. Eu falo que eu vou precisar de terapia quando chegar a hora, tá? Mas brincadeiras à parte, quando nós acolhemos a mãe que nós somos, olha que bacana. Quando eu acolho a mãe que eu sou, que eu brinco muito que cada um tem a mãe que merece, então o meu coração vai me dizer qual é o momento de liberar meu filho para seguir, tá? No geral começa com 3 anos, tá? 2, 3 anos. Quando você deixa ele no banheiro sozinho, quando você deixa ele tomar banho sozinho, quando você começa a deixar ele arrumar a cama dele, catar o lixo, lavar uma loucinha, arrumar uma mesa. Então, aí você já tá deixando ele bater as asas, mesmo próximo do ninho. Vocês já perceberam um ninho de pomba? Que a pomba grande fica primeiro ensinando a bater, mas o bebezinho ainda tá no ninho, tá? Então, nós ensinamos os nossos filhos a bater asa dentro do ninho, para que quando eles saírem, eles sejam boas pessoas, porque você ensinou eles a ser boas pessoas, inclusive lavar a louça, limpar seu sapato e tudo mais, tá? E aí já tem asa batendo por aí. Eu às vezes acho que não sou uma boa mãe, porque lá na casa do pai ele dá presentes para suprir. É o jeito dele, Andressa, né? Você se sentir uma mãe ruim é muito pior do que ele dando presente, tá? Então se sinta uma mãe plena, se sinta uma mãe top, porque daí o seu filho vai querer voltar para você e vai querer ir pro pai, voltar para você e ir pro pai, quantas vezes ele for liberado para isso, tá? Presente ou não, quando eles estiverem conscientes para compreender isso, entenda que o pai também se sente um pai ruim, que precisa fazer esse movimento, tá? Então você acolhe também a dor do pai, né? Porque ele também não tá conseguindo ser o melhor que ele pode ser, né? Gente, olha só. Aqui, peraí um pouquinho. Quando tiver para acabar a live, que já vai acabar, porque o Instagram segura 1 hora só, eu vou encerrar e vou voltar pra gente fazer o exercício, tá? O exercício de pai e mãe. Eu vou mostrar os bonequinhos aqui, papai e mamãe, e vou mostrar a questão de salvar, a tentativa de salvar os pais. E aí, então, eu vou fazer o exercício. Então, a gente vai encerrar a live e a gente começa de novo, tá? Só porque o Instagram tá acabando com as lives de mais de 1 hora, tá bom? Ok? Então, fiquem aí. Eu vou terminar a live agora e eu volto com a live pra gente olhar pros bonequinhos e fazer o exercício, tá bom? Voltamos já.